Saudações, está no ar o programa Saúde e Vida. É um enorme prazer voltar a estar na sua companhia para mais uma edição deste programa que tem como principal objetivo lhe ajudar a cuidar da sua saúde. Os nossos hábitos alimentares são fatores que determinam a nossa qualidade de vida. Uma alimentação saudável garante o bom funcionamento do nosso organismo, mas nem sempre isso é possível, o que pode causar uma desnutrição. De acordo com o Unicef, 43% das crianças menores de 5 anos em Moçambique sofrem de desnutrição crônica e o nosso país tem a 9ª taxa mais elevada de desnutrição a nível de África. Um estudo do Programa Mundial da Alimentação indica que 26% dos casos de mortalidade infantil estão associados à desnutrição. Seja bem-vindo e hoje o nosso tema é desnutrição. A desnutrição é uma doença que afeta muitas crianças a nível mundial e principalmente em países em vias de desenvolvimento, como é o caso do nosso Moçambique. E por essa razão, hoje vamos esclarecer tudo sobre a desnutrição e a doutora Cláudia está aqui e vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre esta doença. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Mércia. Olá, você que está aí do outro lado da tela, convido a si a participar deste programa onde vamos conversar um bocadinho sobre o tema desnutrição. Acompanhe o drama vivido por uma mãe cujo seu bebê foi diagnosticado desnutrição aguda. Ela prefere não se identificar e, doutora Cláudia, eu convido-lhe a si e ao nosso telespectador a acompanhar esta história na reportagem a seguir. Vamos a isso? Vamos a isso, Mércia. Esta mãe, que prefere não ser identificada, tem o seu bebê diagnosticado com desnutrição aguda. Tem 1 ano, mas parece ter muito menos por conta da desnutrição. Os médicos disseram que ela tinha edemas, desnutrição aguda, quando ela não comia bem, quando comia tinha diarreias e vômitos. A desnutrição infantil origina graves consequências para o crescimento e o desenvolvimento das crianças. E a alimentação inadequada é um dos principais fatores para o surgimento da doença. Por dia ela tinha 4 refeições. De manhã tinha a papinha, de tarde tinha a sopa e no período da tarde, naquela hora das 15, tinha bolacha, sumo e à noite voltava a ter papinha. A esperança de recuperação do seu bebê é visível no olhar desta mãe que sofre com o seu filho desde a época do internamento. Como mãe, sinto-me triste, mas também vejo que ela está a melhorar com os cuidados médicos. E isso também é gratificante para mim. Em crianças, a desnutrição pode comprometer o desenvolvimento mental e físico. E nos casos mais graves, pode levar até a morte. Por isso, é importante procurar ajuda ainda na fase inicial. É muito importante levar a criança ao centro de saúde, porque cada vez mais que ficamos com ela em casa, a doença vai se evoluindo no corpo da criança e será muito difícil para melhorar. Infelizmente, a desnutrição é uma realidade no nosso país e não só. E acabamos de acompanhar a história da nossa criança, tem 13 meses, ou seja, 1 ano e 1 mês, e neste momento está com 9 quilos e 300 gramas. Foi diagnosticada desnutrição aguda. Doutora Cláudia, o que é desnutrição? Na verdade, desnutrição, como o termo assim diz, é falta de nutrição ou ausência de nutrição. Mas em termos mais claros, a desnutrição é uma condição, uma patologia em que a criança não apresenta os padrões que são necessários para o crescimento e desenvolvimento desta mesma criança. Então nós dizemos que esta criança está desnutrida se nós formos avaliar de acordo com os padrões que nós usamos para definir uma criança. Ela tem deficiência de nutrientes
quer seja por ingestão deficiente ou absorção, mas o que acontece é que esta criança tem deficiência de nutrientes no seu corpo. E por que a desnutrição afeta principalmente crianças com menos de 5 anos? O que acontece com as crianças com menos de 5 anos são crianças que têm mais necessidades que as crianças maiores. São crianças que estão no período de crescimento. O seu sistema imunológico ainda está em desenvolvimento. Estas crianças têm mais predisposição, mais facilidade em ter doenças. Estas infecções muitas vezes evoluem para esta desnutrição, porque vão atrapalhar aquilo que é o desenvolvimento normal do sistema imunológico. Outras razões também podem ser o fato desta criança necessitar de mais energia, de mais nutrientes para aquilo que é o seu crescimento, para o desenvolvimento do seu organismo, dos seus órgãos internos, para que esta criança cresça, atinja a idade adulta. Então, neste período em que a criança está em desenvolvimento, seus órgãos estão em formação, há necessidade de maior número de nutrientes. E se estes nutrientes não forem dados à criança conforme ela necessita, aí é de haver esta situação de desnutrição aguda. Pois é. E quando é que consideramos que uma criança está desnutrida? Repetindo o que eu estava a dizer anteriormente, é quando nós avaliamos estes padrões anteriormente referidos por mim, quer seja o peso e idade. Observamos esta criança de acordo com a história clínica que nos apresenta quando olhamos para uma criança, avaliamos todo este cenário. Os padrões que nós procuramos ver é a idade, o peso, a estatura desta criança, a história que a criança apresenta, os sintomas e sinais que esta criança pode nos apresentar, fazem-nos concluir que estamos perante uma desnutrição. Claro que alguns exames também vão nos fazer perceber que há ausência de certos nutrientes, alguns específicos, que podem nos fazer definir uma desnutrição infantil. Então, é um conjunto de fatores que faz com que nós tenhamos certeza de que a criança está desnutrida ou não. E já agora, quais são as causas? O que é que causa a desnutrição? Olha, são muitos fatores que podem estar envolvidos na desnutrição. O que acontece é que nós primeiro temos que olhar para a desnutrição como doença. Se nós tivermos uma desnutrição como doença, nós vamos dizer que é uma causa primária. Mas também podemos ter a desnutrição como consequência de uma outra doença. Mas em termos de causa, tudo está em volta daquilo que são os hábitos alimentares desta criança. Se nós tivermos uma criança com hábitos alimentares pobres, isto é, alimentação com baixo nutrientes, com baixo teor calórico, nós vamos ter risco de desenvolver uma má nutrição. Se nós vemos crianças também que, por exemplo, tenham nascido de uma mãe que tenha sido diagnosticada de desnutrição ou que tenha tido uma desnutrição durante a gravidez, é possível que esta criança também possa depois desenvolver uma desnutrição. Temos também infecções recorrentes neste período que a criança está a crescer, está a desenvolver-se. Estas também podem ser causas para uma desnutrição. Então, no que diz respeito ao que eu estava a referir anteriormente, estas podem ser as possíveis causas de uma desnutrição. A nossa criança foi diagnosticada desnutrição aguda. Doutora Cleida, quais são os outros tipos de desnutrição que existem? Bem, na verdade, Mércia, a nomenclatura varia um bocadinho. Nós causamos desnutrição aguda e desnutrição crônica. Alguns podem também chamar de desnutrição leve, moderada ou grave. No entanto, como estamos a falar de aguda, eu vou dizer que temos aguda e crônica. O que acontece é que a aguda, nós usamos um parâmetro para avaliar, diferente do parâmetro que usamos na crônica. Na aguda, nós usamos estatura e usamos a idade. É como se nós estivéssemos a avaliar a criança em termos se ela é magrinha ou não, a altura dela e o peso dela. Se nós falarmos de desnutrição crônica, nós já vamos avaliar a idade que a criança tem em função da sua estatura. Aí nós já falamos das crianças um pouco mais baixinhas. E a desnutrição crônica é algo que se instala ao longo do tempo, leva mais tempo a instalar-se, diferente do que acontece na desnutrição aguda. E na aguda nós podemos ter, ela pode ser reversível. Se nós tivermos a reeducação alimentar, olharmos para os aspectos dietéticos da criança, nós podemos fazer com que a criança volte ao seu estado normal. Na crônica, muitas vezes temos consequências para toda a vida desta criança. E quais são os fatores de risco para a desnutrição?
Na verdade, os fatores de risco são muito semelhantes às causas que eu referi anteriormente. Então, se esta criança tiver hábitos alimentares pobres, ela pode correr o risco de ter uma desnutrição. Se nós também termos em conta que algumas pessoas ou algumas crianças têm hábitos alimentares associados a fatores culturais, alguns tabus estão em volta da alimentação. Por exemplo, não pode comer ovo. Algumas regiões do nosso país nós sabemos que não podem comer ovo por algum tabu. Então, estas crianças abstêm-se do ovo e de alguns alimentos, mas eles precisam dos nutrientes que estão nestes alimentos. Se isto for recorrente, persistente, esta criança pode vir a desenvolver esta desnutrição crônica. As infecções são um dos fatores de risco também muito falados para a desnutrição. Outro aspecto muito importante que nos faz ver a importância do aleitamento é o aleitamento exclusivo até os 6 meses. Crianças que não são amamentadas exclusivamente até os 6 meses e não respeitam também os 2 anos que a OMS estipula, correm risco de entrar em desnutrição, porque o aleitamento provê os nutrientes que a criança precisa nos primeiros 6 meses e garante o que ela vai precisar até os 2 anos. Muitas vezes estas mães fazem aleitamento, mas não fazem exclusivamente aos 6 meses e o abandono, depois do 6º mês abandonam, então não dão o aporte de nutrientes que esta criança vai precisar. Vão substituindo por outros alimentos que não têm alto valor nutritivo ou calórico que esta criança precisa para crescer. Lembrando que nestes primeiros 2 anos é onde a criança está a crescer, desenvolver os seus órgãos, a capacidade intelectual, cognitiva. Então, tudo isto está em risco se esta criança não fazer o aleitamento como deve ser feito. E como é que é feito o diagnóstico da desnutrição? Bom, para as nossas crianças, até aos 5 anos, nós usamos 3 parâmetros: a idade, o peso e a altura. Então, para avaliar, nós podemos usar, existe um parâmetro que é índice de massa corporal, que é o peso e a altura. Mas nós fazemos um cálculo que é o peso, a altura ao quadrado, e nós pomos em intervalos. Mas para as nossas crianças que já são mais pequenas, nós usamos o peso, a idade, a altura, então vamos enquadrá-las numa tabela que já está estipulada e vemos onde ela está. Dependendo do valor que encontrarmos naquela tabela, nós podemos definir se a desnutrição existe e que tipo de desnutrição se trata. Já sabemos quais são os fatores de risco para a desnutrição e, se tomarmos atenção, podemos com certeza prevenir esta doença. E o tratamento para esta doença, uma vez que a criança é diagnosticada, qual é o segmento que é dado no hospital para uma criança com desnutrição? Bom, tudo está em volta da causa da desnutrição. Algumas vezes a desnutrição é a própria doença. Então, nós vamos tratar, fazer a reeducação alimentar desta criança, melhorar a dieta desta criança. E nesta reeducação alimentar é muito importante que seja multidisciplinar, que seja a família, que seja o hospital, que faça um trabalho em paralelo. Dependendo da causa, como eu estava a dizer anteriormente, se não for só como causa principal a desnutrição, mas se for sintoma de uma doença, algumas doenças crônicas podem ter como manifestação clínica a desnutrição. Então, nós temos que estabilizar esta doença crônica de modo a que nós possamos corrigir esta desnutrição. Então, depende da causa. E algumas vezes nós poderíamos considerar ela como uma doença com cura ou outras sem cura. Mas quando vimos a história da nossa criança, podemos perceber que a desnutrição veio depois de um episódio de diarreia e vômitos, o que fez com que a criança perdesse grande parte dos nutrientes. E voltando para aquela nossa questão da cura, da desnutrição, quais são as complicações que podem surgir de uma desnutrição não tratada? Bom, em primeiro, de uma desnutrição aguda, nós podemos passar para uma desnutrição crônica. Lembre-se que a desnutrição é uma das causas de mortalidade infantil para os primeiros 5 anos. Esta desnutrição também tem complicações a nível cognitivo. Esta criança não vai crescer nem se desenvolver como uma criança normal. E estas complicações que eu estou a falar, elas podem acompanhar esta criança para toda a sua vida, se ela continuar viva, ou podem levar à morte. Então, tem complicações em todos os seus órgãos, porque esta criança é como se tivesse, nós consideramos, falência de crescimento. Ela não cresce, não tem estatura, não tem o peso desejado, mas os seus órgãos também vão ser órgãos limitados, órgãos que não tenham
desenvolvido o suficiente para as necessidades do corpo, para desenvolver as funções para as quais eles foram formados. Então, esta criança vai ter limitações e complicações em torno do seu dia a dia, da sua vida. Então podemos afirmar que não só a criança, mas também a família estará a sofrer se a criança tiver desnutrição. Claro, o que acontece com a criança e a família é que vão estar todos afetados por esta desnutrição. Pois é, a conversa está interessante, mas é momento de fazermos o nosso primeiro intervalo e voltamos já com mais saúde e vida para si. Você sabia que a reeducação alimentar é uma das soluções para combater a desnutrição? Pois é, a reeducação é o ato de modificar hábitos e comportamentos com relação à alimentação, ajudando na manutenção e equilíbrio da saúde. Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. O nosso tema de hoje é desnutrição. É importante lutarmos contra a desnutrição, pois é uma doença que tira a vida de milhares de crianças. E existem muitos mitos sobre a desnutrição e muitos deles são derivados da falta de informação. Vamos esclarecê-los já a seguir e tirar todas as nossas dúvidas na rubrica Mitos e Verdades. O baixo peso em recém-nascidos é um fator de risco para a desnutrição. Isto é um mito. Contrariamente ao que se pensa, nem sempre a malnutrição está associada ao baixo peso, porque nós temos crianças obesas que também são malnutridas. Na verdade, a malnutrição pode ser por excesso ou por déficit. Crianças muito magras correm mais risco de ter desnutrição. É um mito. Contrariamente ao que se pensa, a malnutrição não está só associada à redução do peso, à magreza. O que acontece é que crianças obesas também fazem parte da malnutrição. Algumas crianças obesas desenvolvem malnutrição. Nós temos casos de malnutrição associada não à redução do peso, mas ao excesso do peso. E algumas vezes o ser magro não está associado à malnutrição porque pode ser fisionomia da família. Vejamos, se na família os pais forem magros, naturalmente esta criança também vai ser magra sem que seja considerado uma doença ou malnutrição. A fome é a maior causa da desnutrição. É verdade, e no que diz respeito à desnutrição crônica, a fome é uma das principais causas. Pessoas adultas não desenvolvem a desnutrição. É um mito. Muitas vezes associa-se a desnutrição apenas crianças, mas é um erro pensar assim, porque os adultos também podem ter desnutrição. Se não observarem a alimentação, que deve ser rica com nutrientes que o corpo precisa, este adulto também pode desenvolver uma desnutrição. Se este adulto tiver uma perda de peso ou estiver com um índice de massa corporal abaixo daquilo que é o desejado, sem que tenha feito uma dieta, uma redução propositada da sua alimentação, claramente podemos chamá-lo de desnutrido ou malnutrido. É sempre bom quando temos informação de assuntos ligados à nossa saúde, pois por vezes pensamos que estamos a fazer o certo, pois julgamos que é verdade, enquanto é mito. Para já, vamos a mais um intervalo e voltamos já num piscar de olhos. Não saia daí! As rádios comunitárias em Moçambique enfrentam problemas de sustentabilidade. A maior parte delas não conseguem estabelecer contacto com organizações que possam inserir anúncios. Por outro lado, existem centenas de organizações com interesse em comunicar nas comunidades, mas não têm como chegar a elas.
A solução para esse problema é o Chipalapala, um mecanismo que facilita o contacto entre os anunciantes e as rádios comunitárias, beneficiando ambas partes. Através do Chipalapala, os anunciantes podem fazer a inserção de spots em várias rádios e traduzir para a língua local, permitindo que as suas mensagens sejam mais eficazes e atinjam diretamente o seu público-alvo. Outro benefício é a gestão dos processos de pagamento. O anunciante não precisa encaminhar os pagamentos para as rádios de forma individual. O Chipalapala faz essa gestão e permite também que as rádios partilhem conteúdos entre si de forma gratuita. Através de um computador ou smartphone ligado à internet em qualquer ponto do país, os anunciantes podem fazer a inserção de spots e as rádios recebem um e-mail com todos os detalhes do pedido. Para fazer a inserção, são necessários 3 passos. Primeiro passo: inserir a data de início e fim, duração do spot e o número de inserções. Segundo passo: escolha das rádios no mapa e opção de tradução em língua local. O terceiro e último passo: inserir o nome do spot, a frequência de transmissão, upload do ficheiro e áudio e finalizar o pedido. Chipalapala, criando ligações. Estamos de volta para você que só agora ligou a sua TV. Este é o programa Saúde e Vida e o nosso assunto de hoje é desnutrição. Tivemos a oportunidade de esclarecer as nossas dúvidas no início do nosso programa sobre algumas perguntas ligadas a este tema. Esclarecemos também os mitos e verdades. E agora vamos ao encontro dos nossos telespectadores, pois eles têm participação garantida aqui no Saúde e Vida. Vamos à rubrica Saiba Mais, responder a dúvidas e perguntas do nosso público. Muita paz, doutora. O meu nome, sou Admiro Carlos Sitoy. Doutora, eu tenho uma pergunta para si. O que podemos fazer para evitar a desnutrição? A paz, Admiro. Na verdade, para evitar a desnutrição, nós devemos levar em conta os fatores de risco envolvidos na desnutrição. É muito importante levarmos em conta a nossa alimentação. É preciso que nós conheçamos o valor nutritivo de cada alimento, de modo a que nós possamos valorizar estes mesmos alimentos. É importante também saber que o número de refeições influencia para a desnutrição. Claro que também influencia as infecções que nós possamos ter. Então, se pudermos prevenir as infecções associadas ao desenvolvimento da desnutrição, nós estamos com um passo avançado para evitar que a desnutrição nos bata à porta. Olá, doutora. Meu nome é Rosa. Queria saber o que uma criança desnutrida pode comer para recuperar. Olá, Rosa. Gostaria muito de poder responder a sua questão porque parece que é muito pessoal. Infelizmente, não pode ser específica. Depende de que desnutrição esta criança tenha. Se for uma desnutrição aguda ou uma desnutrição crônica, o tratamento vai variar. Depende também dos sintomas e sinais que esta criança vai apresentar. O tratamento varia muito. Com certeza, nós fazemos uma reeducação alimentar, mas é preciso suplementar esta criança com os nutrientes que ela
ela tem falta. Dizer que nestas crianças com desnutrição, em algum momento, nós abstemos daquele leite que estamos habituados a tomar, a fórmula. Se uma criança que já esteja a fazer o aleitamento artificial, passamos para um leite que seja suplementado com os nutrientes que ela precisa naquele momento. E dependendo da fase em que esta criança está, da desnutrição, vamos passar de um leite para outro. Então, existem leites específicos para o tratamento da desnutrição. Olá, doutora. Meu nome é Teresa. Gostaria de saber se uma criança que é desmamentada antes dos 6 meses pode ter desnutrição? Sim, Teresa. Se esta criança tiver o desmame antes dos 6 meses, claramente ou provavelmente esta criança poderá evoluir para uma desnutrição se não for feita com atenção a reposição dos seus nutrientes. Nós sabemos que o aleitamento materno é muito importante para prevenir a desnutrição, porque o leite materno é completo, contém todos os nutrientes que a criança precisa para crescer, para se desenvolver e até para ganhar peso. Se nós fazemos o desmame desta criança e não respeitamos aquilo que são as necessidades específicas e importantes para esta criança, corremos um sério risco de fazer com que esta criança desenvolva uma desnutrição aguda. Olá, doutora, aqui Fausta Fernando Simango. Uma mulher grávida que não come bem pode virar a ter um bebê com desnutrição? Olá, Fausta. É claro que é muito importante que a mulher grávida se alimente devidamente para que ela não desenvolva uma desnutrição. Mas a desnutrição na mulher grávida não vai causar imediatamente uma desnutrição no seu bebê recém-nascido. O que vai acontecer é que ele pode vir a nascer com baixo peso. E, por sua vez, este baixo peso, se não for corrigido, poderá evoluir para uma desnutrição. E depois desta interação com os nossos telespectadores, vamos às nossas dicas e vamos ver um vídeo sobre educação alimentar. A reeducação alimentar é extremamente importante para a recuperação da desnutrição infantil, uma vez que há necessidade de se reforçar a alimentação da criança para que ela possa recuperar o mais rápido possível e evitar que tenha recaídas. Quando a criança tiver alta, ela necessita de reforçar a alimentação para que não volte a desnutrição aguda que ela já teve. Neste caso, é importante aumentar gradualmente a quantidade da comida da criança. É importante dar papas, principalmente no período da manhã, e enriquecer essas papas. As papas podem ser à base de farinha de milho, à base de farinha de mapira, de farinha de arroz, dependendo daquilo que a mãe tem disponível em casa. Para além de aumentar a quantidade de alimentos que a criança ingere, a mãe deve ter em conta a qualidade dos mesmos e optar por alimentos mais nutritivos. Se, por exemplo, ela tiver farinha de milho, é importante enriquecer as papas com ovo, por exemplo. Se faz essa papinha no período de manhã, é importante no meio da manhã, lá por volta das 10, fazer um purê de fruta que tiver, ou uma banana, ou uma papaya. E no período do almoço, também, se for uma criança que já come, tomar a refeição da família, ou seja, arroz ou chima com o caril que tiver. Pode-se usar, por exemplo, caril com acréscimo de amendoim ou coco. E no período da tarde é importante voltar também a dar uma papa reforçada. Já pode-se não adicionar o ovo, por exemplo, que fez de manhã, mas fazer, por exemplo, com amendoim torrado. Em caso de desnutrição em crianças abaixo de 6 meses, a alimentação da mãe tem um grande papel na recuperação da criança. É importante que esta mãe que esteja a amamentar e que tem um bebê pequeno, menos de 6 meses, com desnutrição,
ela possa também reforçar a quantidade de alimentos que ela consome e o número de refeições que ela toma. No mínimo ter 3 refeições por dia e ter, se puder, mais 2 refeições no intervalo das refeições principais. Estou a referir depois do pequeno almoço, no meio do dia, antes do almoço, ela poder também consumir um outro alimento, pode ser uma batata doce, uma mandioca fervida, banana, papaya, não é? É importante que ela consuma bastante água, não é? Para hidratar, para que possa também ter a questão da hidratação para a produção de mais leite. Vimos o vídeo sobre educação alimentar e esperamos que você siga estas dicas no sentido de garantir uma boa qualidade de vida para a sua criança e garantir que ela esteja nutrida. Doutora Clayda, chegamos ao fim de mais uma edição de Saúde e Vida. Foi muito bom estar na sua companhia. É verdade, mestre. É sempre um prazer estar aqui. É sempre agradável estar neste programa. E, claro, a companhia do nosso telespectador faz com que a conversa se torne mais agradável. E eu espero que o tema de hoje tenha chamado a atenção assim sobre aquilo que são os nossos hábitos alimentares. Com certeza, e a partir de hoje vamos todos tomar atenção aos hábitos alimentares das nossas crianças. Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Saúde e Vida. Interaja conosco através das redes sociais. Estamos à espera das suas sugestões e recomendações. Não se esqueça de cuidar sempre da sua saúde e o nosso próximo encontro está marcado para sábado, aqui no mesmo canal de sempre. Tchau, tchau!